Oi pessoal, aqui é o Ciclista Cético de novo. Dessa vez eu vou fazer um argumento um pouco diferente. É um argumento conhecido como inferência à melhor explicação. Normalmente os argumentos nesse debate ateísmo versus teísmo são do tipo dedutíveis. Aqueles tal coisa é verdade. 2, tal outra coisa também é verdade. 3, portanto, tal terceira coisa tem que ser verdade. Mas nesse caso, o que eu vou fazer é mais para o tipo tal coisa é verdade. 2, tal coisa é verdade. 3, a melhor explicação para essas duas coisas serem verdade é tal. Eu quero adicionar já de princípio que eu sei que esse argumento não é válido para todas as doutrinas cristãs. Por exemplo, o calvinismo. Tem outras também. Portanto, se você acredita que Deus já escolheu quem será salvo, entenda que este argumento não se aplica a você. Mais para frente eu vou fazer outro vídeo explicando por que isso ainda é pior. Mas por enquanto considere isso excluído do que estou dizendo aqui. Então vamos lá. O problema da descrença. Pascal, o Blaise Pascal, disse: Deus estando escondido, qualquer religião que não diga que ele está escondido não é verdade. E qualquer religião que não explique o porquê não instrui. É uma ótima citação e que levanta uma pergunta. Algumas, na verdade, algumas perguntas. Se o Deus realmente existe, por que estamos debatendo o assunto? Por que o estado das coisas é tal que precisamos especular esse tipo de coisa? De todas as coisas que tem para não sabermos do universo, por que essa é uma delas? A gente simplesmente aceita, por mais peculiar que seja, o pensamento que se existe um ser onisciente, onipresente, onipotente, com interesse pessoal em nós não saberemos disso para além de qualquer dúvida. Isso é totalmente explicável se você não acredita em Deus. Muitos de nós crescemos ouvindo falar de Deus e, portanto, veem o mundo com um olhar através de Deus. E mesmo sem ver, ouvir ou interagir de alguma forma, eles interpretam suas observações para encaixar na suposição de que Deus existe. Porque foi o que aprenderam a fazer. Nós estamos acostumados a, se existe uma divindade, não esperar que ela faça sua presença universalmente conhecida. Mas por quê? Por que deveríamos esperar isso? Novamente, se não existe nenhum Deus, faz todo sentido. Mas se existe, principalmente o Deus cristão, isso precisa desesperadamente ser explicado. E não tem sido. Então por que Deus está brincando de esconde-esconde? Eis um factoide. Se o sistema de crença que conhecemos como cristianismo refletir corretamente a realidade, seria verdade que bilhões e bilhões de almas queimarão no inferno por toda a eternidade simplesmente por não terem adivinhado corretamente o grupo correto de crenças em que acreditar até suas vidas chegarem ao fim. Não porque eles queiram se rebelar, ou porque queiram poder, ou por estarem bravos com Deus. Nada disso. Mas porque eles não sabiam que as reivindicações do cristianismo eram diferentes das reivindicações de qualquer outra religião maluca. E como deveriam? Os próprios cristãos afirmam com orgulho que é uma questão de fé. O problema com isso é que você pode acreditar em qualquer coisa através da fé. Portanto, o cristianismo não tem nenhuma forma de se distinguir das outras religiões. Então, por que estou perdendo seu tempo afirmando o óbvio? Porque a existência da descrença, com isso estou me referindo ao fato de existirem pessoas que por qualquer razão não estão convencidas de que as afirmações do cristianismo são verdade, é contraditório à noção de que o Deus cristão exista. Deixa eu definir o que quero dizer com o Deus cristão. Eu quero dizer um ser consciente e pessoal que, criou o universo e tudo que existe nele. 2, é onisciente, onipotente e unibenevolente. 3, quer que cada alma seja salva e saiba a verdade. Se alguém está na dúvida, eu tirei isso de Timóteo de 1 a 4. 4, proveu uma forma dessas almas serem salvas. E 5, mas não deixou claro ou aparente que tudo acima sequer é verdade. O irônico desse último ponto é que, ok, Deus mandou seu filho, barra ele mesmo, para pagar por nossos pecados, mas ele quer o crédito. Ele não está no negócio de salvar almas anonimamente. Ele não é um altruísta. Você tem que reconhecer que ele fez isso por você, ou adivinha, você não será salvo. E eis o problema. Como você pode reconhecer que Deus fez isso por você e, portanto, se salvar, se você simplesmente não sabe que ele existe?
Você pode saber que existe uma religião que afirma que tudo isso é verdade, mas isso não significa nada. Afinal, tem um monte de religiões e todas elas afirmam um monte de coisas. Para ser salvo, de acordo com a doutrina cristã, você precisa pelo menos achar que isso é verdadeiro. Pode existir mais coisas para você ser salvo do que isso, dependendo de que corrente do cristianismo você é adepto. Mas é indispensável que você acredite que Deus existe, que você pecou e que Deus está disposto a te salvar do castigo desses pecados. Vamos pegar esse grupo de crenças que eu acabei de falar e chamar X. Suposição X. X pode não ser o suficiente, como eu disse, porém é necessário. Não importa quão bondoso você seja, se você não acreditar em X, você vai queimar no inferno. Ou seja, Deus quer que sejamos salvos, quer que saibamos a verdade. Isso significa que Deus quer que saibamos X. Então, por que não sabemos X? A melhor e mais coerente explicação do porquê não sabemos X é porque X não é verdade. E não existe um ser onipotente que quer que saibamos que é. Colocando num silogismo simples, seria algo do tipo: premissa 1. Se Deus existe, ele quer que saibamos X. Premissa 2. Se Deus existe, ele tem o poder de fazer que saibamos X. Premissa 3. Se Deus existe, dado 1 e 2, nós deveríamos saber X. Premissa 4. Nós não sabemos X. Conclusão: a explicação mais sensata por que não sabemos X é que Deus não existe. Agora, se você for um cristão e estiver assistindo, você deve estar se roendo de frustração porque eu estou esquecendo uma coisa fundamental e óbvia, certo? O livre-arbítrio. Isso é o que você vai dizer, certo? Deus não pode simplesmente forçar nós a sabermos que Ele existe, que Ele morreu pelos nossos pecados. Você quer que sejamos simples robôs? Não é isso que Deus quer. Ele quer que tenhamos o livre-arbítrio para não adorá-lo. Bem, eu já ouvi isso mais de 1 bilhão de vezes. É uma frase conveniente, mas é removida de qualquer reflexão e ainda por cima é non sector em relação ao que eu estou falando. Isso é indiferente. A aquisição de conhecimento nunca foi, nunca é e nunca será algo que negue a liberdade de escolha. Conhecimento não nega escolha. Eu posso provar para você agora mesmo. Tem um monte de gente que eu já encontrei, que conheço, que afirma saber que existe Deus e Jesus morreu na cruz e tudo mais. Porém, estão bravos com Deus. E bravos com a própria vida, escolhem se rebelar. Deus não pode dizer a eles o que fazer, então foda-se Deus. O que isso te diz? Não tem um monte de gente na Bíblia com quem Deus interagiu pessoalmente e ainda assim decidiram se rebelar contra ele? O que você diz a respeito dos anjos caídos? Os quais você acredita como cristão? Testemunharam Deus em todo o seu esplendor e sua excelência, e mesmo assim eles não pareceram ter nem algum problema em escolher outro time. Me desculpe, mas livre-arbítrio não é um fator aqui. Não tem nada a ver com isso e não é uma justificativa para Deus não se revelar. Concluindo, se o mundo fosse de um jeito onde as afirmações do cristianismo não fossem totalmente debatíveis e não fosse necessário acreditar, mas nós simplesmente soubéssemos, obviamente bilhões e bilhões de almas seriam salvas do tormento eterno. Qualquer cristão que acredita que Deus é todo-poderoso, possui todo o conhecimento, é totalmente amoroso e totalmente perfeito, precisa estar preparado para explicar o fato da existência desse Deus ser claramente duvidosa. E é por esta razão, não moralidade, não rebelião, que a maioria da população mundial vai passar a eternidade no inferno. Isso não é um bom plano divino. É um péssimo plano divino. Especialmente se o arquiteto desse plano realmente ama e se preocupa com o bem do mundo. Essa situação só pode ser o resultado de um Deus maligno ou inexistente.